Fala galera, Pedrão Fute aqui e hoje vamos falar dela, da maravilhosa, da mais linda, a Champions League. Ela tá de volta, graças a Deus. E hoje nós vamos falar do grande jogo aí de estreia das oitavas de final. PSG contra Bayern de Munique. Então se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o joinha, manda o vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp e bora pro vídeo que é o que interessa. O jogo de ontem prometia ser um grande jogo e talvez tenha ficado só na promessa mesmo, porque foi um jogo que a gente tem muito o que falar, mas futebol não foi um grande duelo do futebol. Claramente tivemos um time bem acima do outro e esse time foi o Bayern de Munique. O PSG jogava em casa, assim, vem de uma péssima fase, 2 derrotas seguidas, uma no campeonato francês e também foi eliminado na Copa da França, né, para o Olympique de Marseille, e vem assim uma péssima fase. Mbappé machucado, voltou hoje às pressas, um Messi que também teve uma pequena lesão, mas completamente desmotivado assim, e o Neymar que também não está lá essas coisas, carregando o time. Então assim, a prévia do PSG já não era boa se você acompanha aí um mínimo do futebol internacional. E aí tivemos o jogo, começamos o jogo, né? PSG em casa, o que se espera de um time com Messi, com Neymar, né? Grandes estrelas, que o time jogue para frente, busque um domínio do jogo, e o domínio foi todo e completo do Bayern, principalmente na primeira etapa. Assim, um baile, um massacre. A pressão do Bayern, a troca de passes rápida, as grandes chances criadas e o PSG assistindo. O PSG parecia aquele time pequeno que vai jogar fora de casa e só se defende. Foi isso que o PSG fez no primeiro tempo. Só se defendeu, não deu um chute a gol. E jogando dentro de casa, tá? Jogando dentro de casa. Assim, não tem nem de quem falar bem. Quem você pode tirar ali no primeiro tempo do PSG talvez seja o Sérgio Ramos. Porque de resto, todo mundo muito mal. Muito mal mesmo. E o Bayern, o que aconteceu? Não conseguiu marcar o gol ali no primeiro tempo, né? Foi 0-0, mas assim, com um amplo domínio. Um amplo domínio. E a gente volta para o segundo tempo. O Galtier faz algumas mudanças ali, muito pontuais, né? Coloca o Kimpembe, que quase caguetou uma bola lá, mas entra com o Kimpembe. E aí quando ele chama o Mbappé para entrar no jogo, o PSG sofre o gol. Uma jogada assim, infantil, né? Mais uma vez, o Nuno Gomes não se entendeu ali na marcação com o Kimpembe, tomou nas costas, o Coman bateu. Muita gente disse que foi uma falha do Donnarumma. Eu não acho que foi. Assim, um cara que ele salvou o PSG umas 3, 4 vezes no jogo. Aquela bola ali acontece, o atacante estava sozinho, a queima-roupa, geralmente aquele lance é gol. E foi gol ontem, como é em 1000 campeonatos aí por dia. Então eu não acho que foi uma falha do Donnarumma. Mas assim, o Bayern faz o gol, aí o Mbappé entra e aí o PSG começa a jogar. Então a gente está falando assim, lá para os 25 minutos do segundo tempo, que o PSG vai dar o primeiro chute a gol. E aí a gente vê a diferença, né? De um Neymar que já não é o mesmo há muito tempo. Assim, os lampejos talvez que a gente veja daquele Neymar lá do Barcelona seja na seleção. Porque no PSG não se vê mais nada. Não se vê mais nada do Neymar Prime no PSG. Muitas vezes se irrita facilmente. Poderia ter sido expulso ontem, tá? Ficam falando do árbitro, que é o mesmo árbitro lá do jogo contra a Croácia. Podia ter expulsado ele ontem. Ele dá uma cotovelada no Kimmich por trás. Procurem um lance aí para vocês verem. Mas o Neymar muito mal. Junto a isso, um meio campo do PSG completamente defasado, com o garoto lá, acho que é Emery, esqueci o nome dele agora, de 16 anos. Menino até bom, mas assim, completamente destoante do primeiro escalão do futebol mundial, né? O Soler, assim, o PSG compra em todas as posições e esquece de comprar no meio, né? Impressionante isso. O Verratti fica fazendo um trabalho ali de faz tudo o tempo todo e também prejudica. O Neymar não tá bem? Não tá bem, mas também prejudica o cara. Tudo bem. O Messi, assim, uma completa ausência de motivação. O Messi parece aquele peladeiro que não queria ter ido pra pelada, sabe? Você convida o cara fica assim, pô, então tá bom, eu vou. É o Messi. Se você sentasse, assistisse a partida,
Você ia perguntar, ué, Messi tá jogando? Porque foi isso que pareceu. Assim, não tô nem falando que ele tinha que ter não, tá? Se fosse eu, ganhava a Copa e aposentava. Mas ele tá completamente desmotivado. Também, olhando pro time que tá, eu também estaria, Messi. Te entendo. E o PSG é isso. Um bololô de um tanto de cara que também já conquistou muito. O Sérgio Ramos, por exemplo, que foi o melhor jogador da partida do PSG. Tipo assim, que motivação esse cara vai ter? Eu sei que jogadores de futebol, a gente tá falando aqui de outro patamar, né? Mas assim, parece às vezes que o PSG tá fazendo aquilo protocolarmente. Você vê ali o Verratti numa raça infinita, o Nuno Mendes também, o lateral, correndo bastante, assim, dando a vida. Mas tirando isso, geralmente você vê um time que perde, tá beleza, joga mal e tá tudo bem também. E fica isso. E o Mbappé entra lá pros 20, 30 minutos do segundo tempo. E aí ele é um cara diferente. O cara que tá machucado, voltando de lesão, voltou às pressas aí para esse jogo. Ele entrou, mudou o jogo. Meteu o gol, tava expulso lá por questões de milímetros. Expulso não, impedido por questões de milímetros. Mas assim, o cara entra e muda o jogo. O cara tem vontade. O Mbappé tem vontade. E aí quando você tem um cara desse, que muitas vezes já foi o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, por exemplo, o próprio Messi no Barcelona também, um pouco antes de sair, o time tá todo apático. Entra um cara desse, os outros caras falam assim, pô, vamos correr, vamos correr. E foi isso que aconteceu ontem, tá? Depois que o Mbappé entrou, o time do PSG não é que melhorou, continuou jogando mal, mas pelo menos estava jogando mal com vontade, entende? É por aí, mais na questão da raça. O Mbappé entrou, perturbou demais a zaga do Bayern, que também abaixou a guarda, não entendi, o Bayern poderia ter matado o jogo, acho que esse foi o grande defeito do Bayern na partida, não buscou matar o jogo, porque 1-0, placar mínimo, o PSG, sem se esforçar muito, acho que consegue fazer um gol lá, então assim, o Bayern vai ter que fazer mais para passar de fase sem precisar ir para os pênaltis, acho que poderia ter matado o jogo. Abaixou a guarda, o Mbappé entrou, fez um fuzuê, entendeu? Passou perto de tomar o gol algumas vezes o Bayern, se não fosse também o ótimo goleiro Sommer, que assim, muito bom, não está no nível do Neuer, mas a gente sabe que é um ótimo goleiro, fez 2 defesas importantíssimas ontem para segurar o resultado, e aí o Pavard foi expulso, dando uma tesoura no Messi, assim, uma tesoura no Messi, e aí o PSG foi pra bafa, quase fez o gol lá umas 2, 3 vezes e poderia ter saído com empate dada essa circunstância aí. Mas assim, não mereceria. O Bayern ganhou do PSG com Choupo-Moting no ataque. Choupo-Moting era reserva no próprio PSG. Um Choupo-Moting quase fez um gol de voleio, inclusive, hoje. Assim, se é o Lewandowski naquele jogo hoje pelo Bayern, o PSG tomava 4-0. Esse é um vexame. Ia ser um vexame. É porque o ataque do Bayern é veloz, mas não é certeiro. Se fosse, hoje tinha sido um vexame, mas daqueles. E o PSG é isso. Eu acho que tem chance de se classificar daqui a 15 dias? Eu acho que tem. Porque é um placar mínimo. Então, ainda mais num jogo que não tem mais essa história de gol fora, né, na Champions. Então, assim, um jogo, se os caras realmente estiverem motivados, coisa que eles não estão, mas com o Mbappé voltando aí, estando 100% daqui a 15 dias, eu acho que o PSG tem chance de passar. Mas assim, vai passar do Bayern, vai morrer alguma hora. Essa é a questão do PSG. É um time sem identidade, sem personalidade. Na verdade, não é um time, é um combinado de bons atletas, de ótimos atletas. Porque eles não, parece que eles não se reconhecem eles mesmos como um time, entende? Falta personalidade, falta garra, falta vontade, falta jogar pela camisa, entendeu? E aí contra o Bayern fica mais evidente ainda todas essas carências do PSG, que o Bayern é organizado da direção de futebol ao gandula do estádio. E assim, fica nítido isso em campo, na mentalidade dos jogadores, na cabeça fria. E hoje não foi um massacre dentro de campo, mas com certeza foi um massacre psicológico. O PSG viu, assim, ele pode conseguir passar pelo Bayern, mas ele não é capaz de ganhar a Champions League. Pelo menos não nessa temporada. Não é capaz mesmo. E aí fica essa, né? Até quando? Neymar pode sair no final da temporada.
O Mbappé, será que vai continuar? Será que não vai querer ir pro Real? O Messi vai continuar jogando bola com essa motivação toda? Não sei, mas para mim esse PSG já é um caso perdido. Esse foi o vídeo, se você gostou, né? Manda aí pra galera. WhatsApp, como eu já falei, não esquece do like também. Se assistiu até aqui sem se inscrever, se inscreva. E é isso, galera. Valeu, fui!